Amém. A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Amém. Fique de pé no seu lugar um minuto. Eu quero orar por você. Antes de dar alguns recados. E um desses recados você precisa ter revelação. Então você já precisa estar cheio da presença de Deus para entender o que vai ser falado aqui. Posso ouvir um amém? Amém. Pai de amor, eu oro para que a sua santa e doce revelação venha através da vida dos meus irmãos agora. Senhor, que esses irmãos consigam entender que nós estamos separados para um tempo para mudar épocas, para mudar eras, para mudar governos. Então, Senhor, venha falar ao coração de cada um dos meus irmãos nessa noite, através da palavra e também através dos recados que serão dados, no nome poderoso de Jesus. Quem pode dizer amém? Amém. Amém? Pode se sentar. Irmãos, eu quero começar. Deixa eu ver primeiro o que eu vou fazer aqui. Acho que eu vou fazer o contrário. Olha para quem está do seu lado, vê se tem alguém que você não conhece. Se tiver alguém que você não conhece, saúde-o com a paz do Senhor. Diga para essa pessoa que ela é muito importante aqui. Saúde com a paz do Senhor. Aleluia. Amém. Irmãos, o recado que eu quero dar para vocês é que nós estamos numa época que ela é meio assim, muitas pessoas falam de partidos, falam de lados, em qual lado nós estamos, para onde nós devemos seguir. E eu quero dizer, nós seguimos o que diz a palavra de Deus. Amém? Amém? Nós seguimos os princípios do Senhor. Aquilo que está na Bíblia é o que nós vamos seguir. Então nós não temos político A, não temos político B. Nós seguimos aquilo que manda a palavra de Deus. Todavia, o Senhor, Ele fala para que eu e você não sejamos pessoas apáticas, passivas, pessoas que não vão tomar um posicionamento, não vão se posicionar diante da situação, para que o nosso país mude, para que o nosso estado mude, para que a nossa cidade mude. Então, muitos de nós, crentes, infelizmente, reclamamos dos nossos políticos. Mas deixa eu fazer uma pergunta para você. Qual foi o nome do deputado estadual que você votou? Seu deputado federal, quem é? Quais são as propostas dele? Seu senador, quem foi? Talvez você se lembre quem foi o governador. Talvez você se lembre quem foi o prefeito. E espero que se lembre quem foi o presidente da República. Mas agora nós estamos numa época que daqui a 15 dias nós podemos novamente mudar o parâmetro. E aí depende de quem? De você. Depende de quem? De você saber quem você vai colocar para te representar. Veja bem, você é um representante de Cristo. Obrigado pelo amém, representante de Cristo. Você é um representante de Cristo. Alguém que representa Cristo tem que estar nos representando nas câmaras. Estão entendendo? Alguém que representa e confia nos princípios que são elencados por Deus tem que estar nos representando. Alguém que acredita ainda na família deve estar nos representando. E hoje eu quero falar um pouco. Fica de pé o casal, o Ed e sua esposa, e o filho já está lá no 15, né? Já foi para cá. Esses irmãos aqui, eles estão representando hoje um candidato a deputado, o Leandro Canaã, deputado estadual. Leandro Canaã. E eles vieram aqui hoje para deixar com vocês ali atrás, mais para o final do culto, esse panfletinho. Mas eu peço para você o quê? Para que você olhe, para que você avalie a vida desse irmão. Esse irmão está conosco há mais de 17 anos na videira. Ele é um discipulador, ele caminha com o pastor Edson, um pastor que é de minha confiança. Leandro é de minha confiança, o irmão já conhece há um bom tempo também. São de minha confiança. Então, estou falando para você votar nele? Não. Estou falando para você olhar a ficha dele. Para você saber quem você vai colocar para te representar. Para que amanhã ou depois nós não vejamos mais crentes reclamando da política. Vocês estão comigo aqui, digam amém. Mas nós sabemos que tanto pelo Leandro Canaã e a sua esposa, quanto vocês, quando você entra numa brecha dessa, você sofre perseguições. E as coisas não são tão simples assim, são complicadas. E eu gostaria de orar pelos irmãos que tiveram essa disposição de estar aqui hoje representando. Os irmãos podem subir aqui. Carlos, desce aqui. Diego.
Senhor José, vem aqui comigo. Vamos orar por esses irmãos para que a família deles sejam guardadas nesses dias. Amém? Para que nada possa tocá-los. Nada possa tocá-los. E vocês continuem sendo bênçãos na vida de todos aqueles que os rodeiam. Amém? Pai de amor, nós oramos aqui agora pela vida desses irmãos. Declaramos, Senhor, que eles são guardados no Senhor. Declaramos, Senhor, que nada, nem ninguém poderá tocá-los. Que o Senhor já acampou os seus anjos ao redor de sua família, de sua casa, de sua vida financeira. Nada vai poder tocá-los, no nome de Jesus. Guarda para esse novo tempo que eles estarão vivendo, no nome poderoso de Jesus. Quantos podem dizer amém? 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 Aleluia, glória a Deus. Então, no final do culto, vai ter um papelzinho desse, depois você avalia a vida do Leandro, tá bom? Outro recado que eu tenho para dar para os irmãos, fala para os irmãos assim, amanhã. Quantas pessoas tem aqui, Marcinho? Vamos tentar de novo? Fala para o seu irmão, amanhã. Multiplicou. Aleluia. Vamos continuar fazendo isso. Acho que é assim que multiplica as células. Olha só, amanhã nós vamos começar nosso jejum de 21 dias. Então eu gostaria que você não entrasse nesse jejum da mesma forma que entrou em outros. Eu espero que você tenha entrado em outros com uma expectativa grande, mas que você entre nesse com uma expectativa muito maior, que Deus pode fazer na sua vida, que Deus pode mudar a circunstância que você vai enfrentar, que você entre na certeza que Ele é o Deus do impossível, e aquilo que você colocar diante dEle, Ele vai resolver. Então eu gostaria de convocar você. Eu não estou te convidando, estou te convocando a igreja. Quantos gostariam de mudança na vida? Que levanta a mão. Tirar foto, Senhor. Tirar foto dos que querem realmente mudança. Se você quer mudança, a mudança tem que começar primeiro em nós. Nós que temos que mudar o nosso contexto de vida. Não adianta você querer mudança e ficar fazendo a mesma coisa todos os anos, todos os dias. Não adianta, nós precisamos mudar. Então nós vamos começar esse jejum. E eu com a minha célula eu já combinei. Nós vamos compartilhar todos os dias. Repita comigo, todos os dias. Pastor, você vai estar na casa dos irmãos todos os dias? Gostaria. Mas infelizmente não posso. Então, de alguma maneira, eu vou estar compartilhando com vocês online. E digo aos líderes para que façam o mesmo, porque é para se reunir todos os dias para fazer esse compartilhar do livro. É todos os dias nos alimentar disso. Outra coisa, é um tempo que você não precisa estar assistindo televisão, não, misericórdia. Se feche, se abstenha do mundo, se abstenha das coisas que estão lá fora. E vamos correr a carreira. Estamos no ano da aceleração. O Senhor tem pressa. O Senhor Ele quer fazer algo através de você e por você. E Ele tem pressa. Só que a gente precisa dar o primeiro passo. Então amanhã nós começaremos o nosso jejum, começaremos a leitura. Amém? Gostaria que todos estivessem envolvidos nisso. Se você ainda não pegou o seu livro, você pode pegar, ainda deve ter uns 2 ou 3 aqui. Você pode pegar comigo. Amém? Tive uma sensação hoje no meu espírito, enquanto eu repousava, depois de ler a palavra, meditar nela, eu repousava e eu tive algumas visitações, eu tive algumas impressões no meu espírito, que Deus ele vai querer usar você para conquistar outra pessoa através desse jejum. A Salete me disse que fez algo recentemente, né, Salete, com relação a isso. E o Senhor ele me disse que quer usar a igreja. Nós não podemos ser tímidos. É a hora de abrirmos a nossa boca. Glória a Deus. Amém? É hora de nós abrirmos a nossa boca e pregarmos realmente a palavra de Deus. Amém, irmãos? Amém. Aleluia. Então eu quero começar com você agora a ministrar sobre essa palavra e dizer que o tema, né, que foi dado é vencendo, repita comigo, vencendo as tribulações. Quero te dizer que você e eu vamos vencer todas as tribulações. Isso daqui nada mais é do que
uma palavra que já está conectada com esse jejum que nós vamos vencer, que aqueles que estiverem realmente envolvidos da forma correta, eles vencerão todas e quaisquer tribulações que virão sobre suas vidas, mas da forma correta, não é de qualquer jeito. Não fazemos as coisas de Deus de qualquer jeito, fazemos da forma correta. Posso ouvir um amém? Amém. Fazemos da forma correta. E aqui, o nosso jejum, nós temos entendimento que precisamos estar focados, e certamente o Senhor nos dará vitórias em meio às tribulações que poderão aparecer. Glória a Deus. Agora, será que aqui tem alguém que nunca passou por tribulação, tentação, provação ou aflição? Será que aqui no nosso meio tem alguém que nunca passou por isso? Se você já passou, é o seu tempo. É o seu tempo de saber como vencer essas coisas. Quantos estão me acompanhando? Amém. Veja bem, tudo o que Deus nos dá e tudo o que Deus permite que aconteça conosco é para que depois venha a bênção. Pastor, o senhor está falando que a tribulação é bênção, Senhor? Eu estou falando que a tribulação também é uma bênção. Glória a Deus. Você vai passar por tribulação para conquistar uma vida diferente. Às vezes você está em meio a uma tribulação porque você ainda é um crianção. Você ainda é uma criança que não cresceu, que ainda está tomando leitinho e precisa agora de um pouquinho de carne, de alimento sólido. E aí está em meio à tribulação, fazendo birra. Já viu um menino fazendo birra? Ai, pai, eu quero amar, eu quero. Mas aí o Senhor, ele pega de poda e vai falar assim: não é a hora, você não vai chupar bala agora é a hora do seu almoço, é a hora de arroz e feijão. Essa é a tribulação. Às vezes o Senhor, ele está te colocando em meio da tribulação para ver você crescer, para ver você avançar, não para você ficar do mesmo jeito que é por anos e anos e anos e anos. Eu não sei se lá o pastor Edson ele usa essa expressão, mas eu gosto muito de usar. E vira o Crentossauro Rex, né? Aqueles irmãos que tem aquele tanto de informação na cabeça sobre a Bíblia Sagrada, mas que quando cai não aguenta levantar a cabeça, fica só com as perninhas batendo assim, ó. Já viu? Tem um monte desses, e posta isso, e posta aquilo na vida e continua a mesma coisa. Você e eu nascemos para mudar, diga amém. Você e eu nascemos para ser transformados, diga amém. Então as tribulações podem ser uma bênção em nossa vida. Enquanto nós estivermos vivendo nesse corpo de carne, nós precisamos enfrentar as tribulações. Um casamento, ele precisa passar por crise. Por que ele precisa passar por crise? Para você crescer. Será que um menino que tem 30 anos, ele tem a mesma experiência no casamento que o seu Zé, que tem 35 anos? Ele precisa passar, ele precisa crescer. 35 de casado, será? Hein, seu Zé? Os irmãos estão me acompanhando? Ninguém nasce sabendo, nós vamos aprender com o tempo. Mas nós precisamos estar dispostos a aprender na tribulação. Em meio à tribulação virão dificuldades financeiras. Talvez você não saiba como resolver no momento, mas daqui a 10, 15 anos você vai olhar para trás, era tão simples, era tão fácil ter resolvido isso. Entende? Mas por quê? Porque passou pela tribulação, passou ali um tempo ruim, mas venceu e hoje já sabe como passar se isso não acontecer. Amém? Então veja só, se tivermos entendimento certo, essas tribulações farão o casamento avançar, vai fazer com que sua vida avance, que você não fique estagnado, parado no mesmo lugar. Se nós estivermos olhando para a tribulação da forma correta. Olha o que diz a Bíblia, o que Jesus nos afirmou em João capítulo 16, verso 33. Essas coisas vos tenho dito, para que tenha paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. O que ele fez? Eu venci o mundo. Presta atenção. Eu e você somos passageiros aqui. Somos passageiros no mundo, mas você reside no mundo. E o Senhor está dizendo: no mundo você vai passar por aflição. No mundo
você vai passar por aflição. Mas aí ele continua: eu venci o mundo por você. Eu venci as aflições por você. Então é algo que vai ser momentâneo. Só responda da forma correta. É isso que ele está falando. Como é que você olha essa tribulação? Agora, nós sempre precisamos ler a palavra de Deus e entender o que realmente ela está falando, e não somente aquilo que muitas vezes nós entendemos. Por que nós começamos as nossas orações pedindo para que haja uma revelação? Porque não é para você entender a palavra de Deus com a mente. É para você entender a palavra de Deus através do coração, através do Espírito Santo de Deus que habita dentro de você. Glória a Deus. Deixa eu te falar, se você entender com a mente, a letra mata. A letra mata. Deixa eu te dar um outro exemplo para ficar mais prático. O mesmo código que nós usamos para aprender, que é o Código Penal, ele é o mesmo usado para soltar. Aleluia. A Bíblia é a mesma coisa. Se você não a ler com revelação da palavra, você está lendo morte para você. Porque você está lendo de acordo com a sua mente, com o seu conhecimento. E nós precisamos ler a Bíblia com revelação da parte de Deus. É o Senhor falar conosco através de uma vírgula. Glória a Deus. Estão me entendendo? Amém. Então vamos lá. Então o Senhor Jesus aqui ele nos afirma que nós vamos passar por aflições, mas que as aflições não devem ser algo sem fim em nossa vida. Deve ser passageiro. Mas infelizmente nós vemos pessoas que parece que as aflições não têm fim. As aflições continuam, dia a dia é a mesma coisa, dia a dia está com o mesmo problema, a vida inteira parece um eterno problema. Não entendeu ainda algumas coisas, não entendeu algumas coisas. Aleluia. Repita para o seu irmão assim, olha bem branco do olho dele agora, e fala para ele assim: as aflições são para serem vencidas. Toda e qualquer aflição, toda e qualquer tribulação é para que você vença, não é para você ficar parado nela. Amém? Em Romanos 8:28 diz o seguinte: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Quando fala que sabemos, significa algo que nós não somos ignorantes. Nós já temos o conhecimento, nós já sabemos. Olha o que está nos ensinando aqui. Está dizendo que nós somos entendidos em determinado assunto. É isso que está nos mostrando. Tudo vai cooperar para aqueles que amam a Deus e para aqueles que foram chamados pelo Senhor. Entende? Ele também completa esse entendimento quando escreve aos Coríntios. Olha o que ele diz lá aos Coríntios, 2 Coríntios capítulo 48, verso 10, a partir do verso 8, aliás, diz o seguinte: em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Glória a Deus. Quantos gostariam que a vida de Jesus se manifestasse em você? Amém. Você viu o que precisa acontecer antes? Você viu o que precisa acontecer antes? Muitos querem o bônus, né? Mas não olham o ônus. Temos que olhar ambos. Amém? Paulo aqui ele insiste que em tudo seremos atribulados. Isso acontece pois nós estamos no terreno inimigo. Você e eu estamos lá naquilo que jaz do maligno. Isso que está lá fora não tem salvação. O que tem salvação são as pessoas que lá estão. Agora o mundo já é dele, e a maneira dele que vai funcionar. Agora você e eu queremos andar a maneira dele ou a maneira do Senhor? Glória a Deus. A escolha é nossa. Entende o que eu quero dizer? Então nós estamos em guerra contra obras do diabo. E certamente ao lutar essa guerra, ele vai resistir contra você. E aí sabe aonde ele entra? Aonde você é fraco. Ele sabe onde é a sua fraqueza. Glória a Deus. Tem gente que tem fraqueza com dinheiro. Tem gente que tem fraqueza com mulher. Não pode ver uma calcinha no varal. E já fala, nossa, é boa, hein? Tem gente que tem problema com mulher. Tem gente que tem problema no relacionamento.
Tem gente que tem problema com droga. Deixa eu te falar, Satanás sabe disso. Ele sabe onde você é fraco. E você está no meio de uma guerra. Você acha que ele não vai aonde está a sua fraqueza? Ele vai. E o que eu e você temos que fazer? Temos que resistir. Temos que resistir. Glória a Deus. Os irmãos estão me acompanhando? Amém. Precisamos resistir àquilo que Satanás quer fazer, não deixá-lo ser exitoso. O problema é que quando vem essas tribulações, muitos param. Para, e a desculpa é a mesma. Essa igreja, hein? Aquele meu líder e o discipulador miserável. Pastor, eles nem falam, né? Se pudesse queimar vivo. É desse jeito. É desse jeito. Infelizmente é desse jeito. Aleluia. Mas por quê? Porque não souberam vencer a sua própria carne, a sua própria vontade, as tribulações que passaram sobre suas vidas. Deixa eu falar uma coisa. Aqueles que Deus colocou na sua frente é para edificar a sua vida, não é para te destruir. Amém. Então uma tribulação ela acontece para que possamos avaliar a nossa vida. Por que isso está acontecendo comigo, Haroldo? Aí você vai se avaliar. Por que isso está acontecendo comigo? Aí você vai olhar, o que eu fiz? Aí você vai começar a se avaliar, se autoavaliar. Onde é que eu tenho que acertar? Onde é que eu preciso crescer? Onde é que eu ainda sou criança? Onde é que eu ainda sou menino? Aleluia. Onde é que eu preciso mudar? Glória a Deus. Não é só chegar e falar que vai mudar. É mudar. Nas coisas de Deus nós precisamos tomar atitudes. Diga comigo, atitude. É necessário. Porque eu sou um homem, uma mulher de Deus. Amém? Então ela vem para nos avaliar, né? Para avaliar a nossa vida, para perceber aquilo que nós estamos vivendo, se está funcionando bem ou não, se tem algo ali que eu preciso fazer algum ajuste. A crise não é para mudar as pessoas. Veja bem, se você está passando por uma crise hoje, se você está passando por uma tribulação hoje, se você está passando por uma perseguição hoje, isso que você está passando não é para mudar os outros, é para mudar você. Glória a Deus. Não é a outra pessoa que deve mudar, é você quem precisa mudar. Somos nós quem precisamos mudar. Aleluia. Em meio às tribulações, o Senhor nos mostra onde nós somos frágeis, onde nós somos débeis e precisamos de um novo contexto de vida. É isso que o Senhor nos revela. Aleluia. Ele está mostrando que é o outro que precisa mudar. Ele está mostrando, é você, feliz. Glória a Deus. É você. É você que está na hora de parar de mimimi. É você que está na hora de dar o primeiro passo. O seu líder não pode fazer as coisas que você tem que tomar atitude para fazer. Entende? O seu chefe não pode fazer algo que é você que tem que tomar atitude para fazer. Sua esposa, olha bem para mim, homens. Sua esposa não pode fazer algo que é você quem tem que fazer. Vira bagunça quando isso acontece. Estão entendendo? Amém. Vamos avançar. Então, além da guerra contra o diabo, eu quero te dar uma novidade. Contar uma novidade. Aleluia. Você tem uma guerra contra você. Você tem uma guerra com a sua própria carne. Você tem uma guerra com as suas próprias emoções. Agora, a pergunta é: você está guerreando contra a sua carne? Olha o que diz em 2 Coríntios capítulo 4, verso 16. Por isso, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova do dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Glória a Deus. No meio da tribulação, ela vem, entra e coloca o eterno em nossas vidas. Agora eu preciso escolher se eu vou querer o eterno, se eu vou querer essa mudança para entrar no eterno, ou se eu vou continuar vivendo a tribulação dia após dia, após dia, após dia, sendo derrotado pelo diabo, ou se eu vou vencê-lo. Entende?
Então precisamos estar de olho nas coisas eternas e não somente na tribulação. Lembra? Tudo que você foca, cresce. Se você focar em Jesus, ele vai ser grande. Se você focar nos os problemas serão maiores do que ele. Então foca nele e vence os problemas. Amém? Pastor, quem é que produz tribulação na nossa vida? Aí eu faço uma pergunta para você. Tem gente que acha que quem produz os problemas é o próprio Deus. Deus não produz problema na nossa vida. Deus não traz problema nenhum na nossa vida. Ele permite que esses problemas venham para que você possa vencê-los, para que você possa crescer, para que você deixe de ser menino. Agora você acha, Deus, ele coloca doença em alguma pessoa? E aí depois ele diz que ele levou sobre si todas as nossas enfermidades. A Bíblia está mentindo? É incoerente. Não é Deus que coloca a doença. Nós vivemos num mundo cheio de bactérias. Lembra? Você vive no mundo e é cheio de bactérias. Você vai sim adoecer um dia ou outro. O que não pode é nós permanecermos doentes. Glória a Deus. Nós temos que avançar para termos a nossa vida. Então toda a tribulação, ela tem sim a ver com o diabo. Porque o alvo dele é só um: roubar, matar e destruir. E na hora que ele vê a brecha, ele entra. Na hora que ele vê a portinha aberta, ele entra. Ah, é assim? É? Deixou a porta aberta, deixa eu entrar. E ele vai entrar de uma forma que você não vai perceber que ele entrou. Aleluia. E quando você vê, já está tudo no chão. Tudo destruído. Porque ele quer essa função dele. É essa a função dele. Agora o Senhor, ele permite que isso aconteça conosco. Por um lado, o diabo, ele gera tribulação na nossa vida para nos destruir. Mas por outro lado, o Senhor, ele permite a tribulação. Ele coloca um limite nela. Não, você só vai até aqui. Você não vai além disso não. Você só vai até aqui. Sabe por quê? Ele tem o intuito de nos abençoar. O Senhor, ele sempre tem o intuito de nos abençoar. Nós vemos isso lá na vida de Jó. Deus, aleluia, aleluia. eu ainda estou com a garganta muito seca, estou bem resfriado. Então peço perdão para os irmãos aí. Deus, ele sabia que Jó poderia viver uma vida muito melhor do que ele estava acostumado a viver. E aí olha o que diz lá em Jó 42, capítulo 42, verso 5. Diz o seguinte: agora não te conheço só de ouvir falar. O que está querendo dizer aqui? Jó era próspero, Jó ele tinha de todas as coisas, ele é abençoado de todos os lugares, mas ele não conhecia o Senhor de tocá-lo. Ele conhecia o Senhor só de ouvir falar, mas aí vieram as tribulações na vida de Jó. Ele perdeu tudo. Perdeu esposa, perdeu dinheiro, perdeu marido, perdeu saúde, perdeu esposa, perdeu dinheiro, perdeu casa, perdeu tudo, perdeu amigos, perdeu saúde. E aí o que acontece? Ele continuou firme e Deus restituiu tudo em dobro. Glória a Deus. Mas aqui agora não conhecia o Senhor só de ouvir falar, agora ele tinha tido realmente uma experiência com Deus. Sabe? Aí eu costumo dizer aqui para os irmãos: se o último dia que você teve experiência com Deus foi quando você foi para o encontro, cara, porque nós precisamos ter experiência com Deus todos os dias de nossa vida. Glória a Deus. Eu fiquei muito feliz de estar deitado hoje, refletindo o que eu iria falar, e Deus me dar algumas experiências, me dar alguns sentimentos que deviam ser compartilhados com os irmãos, que Ele quer te usar para conquistar outras pessoas nesses dias do jejum. Aleluia. Eu fiquei muito contente com isso. Glória a Deus. Eu não estava no encontro, eu estava na minha casa. Tem que ser assim com você. Glória a Deus. Entende? Precisa ser assim com todos nós. Deus, Ele nos conhece completamente. Mas diferente do que você pensa, você não se conhece. Deus conhece você da ponta do cabelo até o dedo da unha do pé. Você acha que se conhece e não se conhece. Agora, durante uma tribulação,
muitas coisas, elas vão se tornar visíveis para você se conhecer. Exemplo, uma briga de trânsito. Você é crente, mas aí de repente você tomou uma fechada. Pronto, você se conheceu. Aí você já vai ficar uma semana, não devia ter feito isso, eu não devia ter feito aquilo, mas se arrepender. Posso ouvir um amém? Amém. Você vai começar a se conhecer. Então são quando nós fazemos determinadas coisas que nós precisamos nos avaliar. Nós precisamos nos conhecer. Que Deus começa a nos revelar quem nós somos. Às vezes você olha no espelho assim, nem estou tão bonitinho, barbinha feita, cabelinho de lado, bonzinho, não, você não é bonzinho não. Sua carne é adâmica, a sua natureza é ruim. Sabe quando você é justo? Quando Cristo é visto através de você. Aleluia. Porque se sair Cristo, nós estamos enrolados. Nós estamos com um problema muito grande. Então não é bonzinho não. Eu queria tirar uma selfie daquela, sabe, no espelho, e aparecer Jesus. Uau! Aí quando aparece a minha, eu já fico preocupado. Eu não tenho nada que oferecer. Os irmãos também compreendem? Então Deus permite a tribulação para nós vermos quem realmente nós somos. Quando isso acontece, Deus nos dá o remédio para mudar isso e nos levar a ser mais parecidos com Ele. Agora, passando por essa tribulação, Deus nos leva a sermos ainda mais abençoados que éramos antes. Então tem hora que você vai precisar romper para poder ir mais além daquilo que você já era. A vida do cristão, eu costumo dizer que a vida do cristão, ela é uma espiral. Você hoje está aqui, vai subindo, e vai subindo, mas você precisa passar por determinadas partes. Aleluia! É ali que o Senhor Ele nos observa, é ali que Ele vai falar: você cresceu ou você não cresceu, você continuou ou não continuou. Deixa eu te falar, nas coisas do Senhor não é aprovado aquele que foi reprovado. Não é igual nós vimos aqui no mundão. Não é igual no mundão. Agora não tem nem aquele negócio mais você fazer prova para passar, né? Para passar de ano. Ele já empurra para o outro prova, tá certo, para se livrar da molecada. Nas coisas de Deus não é desse jeito não. Se você tiver que repetir 50 anos, você vai reprovar 50 anos. Porque Deus quer, Ele te ama e quer o melhor para você. Também tudo são os outros, não. Muitas coisas somos nós. Aleluia. Somos nós que precisamos mudar. Posso ouvir um amém? Então agora, o maior sinal de que alguém não respondeu de maneira certa em uma tribulação é que a pessoa acaba ficando frustrada, desanimada. Ainda bem que não tem crente desanimado, né? Glória a Deus. Lá em Barueri não existe isso. Aleluia. Aleluia. Lá em Barueri não tem ninguém que chega: ô pastor, eu estou desanimado. Não existe em nome de Jesus. E aqui na Liporã e Perus também não existe. Aleluia. Aqui ninguém desanima. Glória a Deus. Não desanima, o nosso alvo é Cristo. E aí na hora que tem alguém fazendo bobagem aqui, eu não estou olhando porque está fazendo bobagem, estou olhando para Cristo. Aleluia. Entende? Então a gente não desanima. Mas você vê que os que continuam na tribulação, que estão passando por tribulação, são esses. Tem uma vida frustrada, estão desanimados, estão desconectados. Já reparou que está todo mundo voando, decolando? E esses que estão com problema, estão dando bom dia. Né? Hoje está lá em cima, amanhã está lá no chão, aí depois está lá em cima, aí depois está lá no chão. É sempre assim, não muda, a história não muda. Outros são desigrejados. Jesus sim, igreja não, aleluia. Glória a Deus. É o que você ouve hoje: Jesus sim, igreja não, aleluia. Agora eu queria saber, você já viu algum braço lá fora do corpo? É meio sinistro, né? Quero te falar que a igreja é o corpo de Cristo. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Andar desigrejado, você pelo menos meio sinistro. Percebe? O que mais? Você já percebeu que a maior parte das pessoas que passam por uma tribulação acabam por tentar descobrir a razão dessa tribulação, e aí acreditam que é Deus querendo punir por alguma maneira
algo que tenho feito errado. Não fui eu que fiz algo errado, agora eu tenho que jejuar, eu tenho que orar. Não. Deixa eu te falar uma coisa. Volta para onde você errou. Se arrependa. Deixa de ser religioso. Se arrependa e comece de novo. Aleluia. Não somente isso. O Senhor, Ele te ama do jeito que você é. Essas dúvidas que às vezes vêm sobre nós acabam por atrapalhar a pessoa de responder de forma certa às crises que nós temos. Será que o pastor tem crise? Será que a pastora tem crise? Todos nós temos crise. Aleluia. A diferença é a forma de responder às crises. Glória a Deus. Você é crente, você tem que responder diferente. Lá em Ezequiel, capítulo 37, a partir do verso 1, olha o que diz: veio sobre mim a mão do Senhor. Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale, estavam sequíssimos. Então me perguntou: filho do homem, acaso poderá reviver esses ossos? Respondi: Senhor Deus, tu os sabes. Disse-me ele: profetiza a estes ossos e diz-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a esses ossos: eis que farei entrar o Espírito entre vós e vivereis. Porém, tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele e porei em vós o Espírito e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me for ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra os ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre eles estes mortos, para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou nele, e viveram e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Glória a Deus. Posso ouvir um amém? Amém. Então veja bem, o profeta, ele foi levado ao meio a uma tribulação pelo Senhor. O profeta, ele foi levado ali num vale de ossos secos, onde só havia morte. Não havia vida ali, mas o profeta foi levado ali. Aquele vale não foi criado por Deus. Não foi o Senhor que criou, mas o Senhor permitiu que o profeta fosse para lá. Ele permitiu que aquele que era separado por Deus estivesse naquele lugar de tribulação. Jesus, aconteceu o mesmo. Ele foi levado ao deserto para ser tentado. Não foi Deus que o tentou. Não foi Deus que tentou o Senhor Jesus. O Espírito Santo apenas o levou até lá. Agora, quando não temos retorno de algumas coisas que estamos fazendo, isso é um sinal de morte. São muitas as áreas de nossas vidas que podem estar passando por essa situação. São muitas as áreas que o Senhor permitiu que nós chegássemos, que possam estar passando por essa situação. Deixa eu te dar alguns exemplos. Casamento destruído, pode ser um vale de ossos secos. O que mais? Vida financeira destruída, pode ser um vale de ossos secos. Relacionamentos destruídos, pode ser um vale de ossos secos. Famílias destruídas, pode ser um vale de ossos secos. E o Senhor permite que isso aconteça. Você fala: meu Deus, como assim? Veja só, muitos estão vivendo em meio de vale de ossos secos, onde não existe vida nenhuma mais. Não existe absolutamente mais nada. Deus pediu para o profeta andar por todo aquele vale e olhar como as coisas estavam. Aleluia. Os ossos estavam sequíssimos. E aí então o Senhor, ele diz algo: somente o Senhor pode fazer alguma coisa. Glória a Deus. Olha o que ele diz aqui. Então qual é a postura certa, pastor? Olhe e libere a palavra que eu vou te dar. O que a Bíblia nos ensinou aqui? Que o Senhor iria dar uma palavra. Então era para o profeta liberar aquela palavra naquele lugar. Então meu casamento está destruído, você vai profetizar sobre o seu casamento. Meu casamento é uma bênção. Sua vida financeira está destruída,
Não, eu sou próspero, minha casa é próspera. É assim que nós fazemos, nós declaramos. Nunca fale do seu cônjuge. Nunca fale. A situação está ruim, a vontade é falar? É. Mas aquilo que nós falamos tem poder. Então, se você fala, meu cônjuge não dá mais, você está profetizando sobre a vida dela. Então, diga, não, ele é um homem de Deus. Mesmo que ainda não seja, você olhando, o infeliz ainda não é aquilo. Mas declare que ele é. E ele vai ser. Amém? Amém. Então, profetize aquilo que o Senhor falar. O verso 4 diz assim: disse-me ele, profetiza esses ossos secos e diz-lhes, ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Precisa ouvir aquilo que Deus tem a falar a respeito. Esse é um princípio muito importante. Deixa eu te dizer, tudo e todos podem ouvir a palavra de Deus. Tudo e todos devem ouvir a palavra de Deus, mesmo aquilo que nós enxergamos que está completamente destruído. Precisa ouvir a palavra de Deus. Olha para mim aqui. Não é porque você não está vendo que não está acontecendo. Está acontecendo sim. Está acontecendo sim. Aleluia. Sabe, no verso 5 diz o seguinte: assim diz o Senhor, Glória a Deus. Deus é esses ossos, eis que farei entrar o Espírito em vós, e vivereis. Porém tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Nesse momento aqui existia uma grande decisão que o profeta precisava tomar. Aquilo que ele via completamente era diferente daquilo que o Senhor estava falando. O Senhor estava falando que agora aquele monte de osso seco ia ter vida. É completamente diferente. Às vezes você olha para a sua vida, ela está completamente destruída. Mas o Senhor está falando para você: profetize sobre ela, profetize sobre a tribulação, declare sobre essa tribulação que ela vai mudar. E ela vai mudar. Quando vai ser, pastor? Eu não sei. Não é problema meu. Eu sei que ele fará mudar. Estão me entendendo? Basta acreditar. Basta acreditar. Aquilo que você escolher. Aquilo que você escolher acreditar vai determinar as transformações da sua vida. Escolha acreditar na coisa certa. Não acredite em vizinho, não. Tem vizinho, você já reparou que tem vizinho que só chega perto de você quando você está ruim? É verdade. Você só chega quando você está ruim. Parece que adivinha o trem. Ele vai, não, tem uma macumbeirinha ali que eu conheço. Ela mexe com isso aí, vai restaurar a sua família na hora. Tá duro? Vai até colocar um dinheiro na sua conta aí de... mas só vai nessa hora. Aleluia. Por que não vai? Eu não entendo. É a gente que precisa ter sabedoria e ver, perceber as coisas. Perceber as coisas. O que você acha que está indo lá? Para querer te ceifar. Ele só pensa em duas coisas: roubar, matar e destruir. Fala para o seu irmão, vigia, viu? Toma cuidado com sua vizinhança, viu? Toma cuidado com a voz que você tem ouvido, viu? Toma cuidado. Diante de uma tribulação, Deus não quer que você se conforme com ela. Deus quer que você abra sua boca, e aonde houver morte, você libere vida. Deus quer que você faça isso. Aleluia. O segundo ponto que eu tenho para te falar: nós vencemos a morte com a vida. Aleluia. Não se vence morte de outro jeito, só se vence com a vida. Olha só o que diz no verso 7: então profetizei segundo me for ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra os ossos, se ajuntavam, e cada osso o seu osso. Então era só morte. Ele profetizou, agora houve vida. Profetiza aonde há o vale de ossos secos. Profetiza aonde há morte, e vai vir a vida. Vai vir a vida. Assim que o profeta aqui começou a profetizar, algo aconteceu. Todo lugar a vida flui.
Veja só, quando começou a acontecer, em todo lugar ali começou a fluir a vida de Deus e o barulho foi incessante. Ele dizia que via barulho de todo canto. A vida estava fluindo por todos os lados. Posso ouvir um amém? Estava fluindo de todos os lados. Por quê? Porque ele declarou, ele profetizou. Assim temos que ser eu e você. Não foi uma transformação instantânea. Nas pequenas coisas, as mudanças foram acontecendo, até que algo se complete nas nossas vidas. Ali, não foi de uma vez que aconteceu, foram nas pequenas transformações. Foram acontecendo e as mudanças foram acontecendo até que algo foi completado. O que foi esse algo completado? Um grande exército para o Senhor Jesus. Aleluia! Agora, a postura certa qual é? Liberar a vida onde há tribulação. Você liberou a vida, vai ser completamente transformado. Você e eu carregamos a vida dentro de nós. O Espírito Santo de Deus está aí dentro de você. Você foi chamado para liberar vida. Aleluia. E vida em abundância vai sair de você. Olha, eu acho muito interessante esse exemplo aqui. Quando você está com sede, você toma um copo com água, sua sede é saciada. Sim ou não? Sim. Mas a Bíblia diz que quando nós tomamos da água do Senhor, um copo, que vai nos saciar, nós vamos jorrar rios. Glória a Deus. Olha quantos copos você vai fluir após tomar apenas um pouquinho de água. Aleluia. É que às vezes nós estamos secos. Nós não abrimos o coração para beber do Senhor. E não beber do Senhor, nós não vamos fluir do Senhor. Nós somos aquilo que nós nos alimentamos. Amém. Né? Então veja só, nós carregamos essa vida dentro de nós. Nós precisamos perceber as pequenas mudanças que estão acontecendo ao nosso redor enquanto você começa a liberar a vida. Elas vão acontecer. Observe essas mudanças acontecendo enquanto você está liberando a vida. Não adianta você querer fugir da tribulação. Ei, olha para mim. Não adianta deixar para amanhã o que você pode resolver hoje. Glória a Deus. Resolva agora. Amém. Resolva agora. Não vamos deixar a tribulação para amanhã, não. O maior beneficiado nessa tribulação é você mesmo. Está passando por problema? O maior beneficiado é você com esse problema. Aleluia, aleluia. Aquilo que antes era motivo de desânimo para o profeta ali, se tornou motivo de grande alegria. Eu quero profetizar sobre a sua vida nessa noite. Aleluia. Aquilo que é motivo de grande desânimo para você agora, vai ser motivo de grande alegria em breve. Aleluia. Em breve. Em Glória a breve. Deus. Sabe? Agora nós vamos entrar no nosso jejum. O foco desse jejum é nos fortalecer no Senhor. Aleluia. E entender, ou tentar reentender a palavra de Deus para nós. Porque você já sabe qual foi a palavra de Deus para você. Mas talvez caia no esquecimento com a quantidade de tribulações que vem e aquilo sufoca. Mas nesse jejum aqui, nós vamos falar da presença de Deus. Você vai estar cheio da presença de Deus. E essa revelação virá novamente sobre a sua vida. O porquê do seu chamado. O porquê que você foi escolhido. O porquê que você não tem que desistir. O porquê que você não tem que estar desanimado. Há muitas pessoas que dependem de nós. Lembra da semana passada? Nós precisamos atravessar o rio. Eu e você precisamos atravessar o rio. Nós precisamos sair da nossa zona de conforto. O profeta, ele não falou aqui qualquer coisa. A primeira coisa que ele fez foi ouvir da parte de Deus. Foi ouvir o que o Senhor tinha para ele. Nossas guerras, escuta o que eu vou te falar, serão vencidas depois que percebemos quais são as palavras que o Senhor liberou para nós. Esse é um tempo para você ficar sensível ao Senhor e ouvir o que Ele está falando com você. Ouça o que o Senhor vai falar para você. Não torne o jejum apenas mais uma programação que você vai participar. Se posicione para que as tribulações sejam vencidas na sua vida. Posso ouvir um amém? Amém. Não podemos nos confortar com situações que estamos vivendo e que não são alinhadas com a vontade de Deus. Se hoje você percebe sinais de uma resposta errada em sua vida, Aleluia. vou te dar um exemplo de novo: frustração, tristeza, desânimo, desconexão,
Se posicione de forma poderosa nesse jejum. Oh, Pai poderoso. O Senhor ele quer te levantar. Aleluia. Paulo, em momento nenhum em sua vida, pediu para que o Senhor tirasse o espinho na carne dele. Mas o Senhor disse que não faria. Paulo, aliás, ele pediu para que tirasse o espinho da carne dele. Mas o Senhor disse que não faria. Porque só é para ele depender da sua presença. Paulo, a minha presença te basta. A tribulação vai continuar, mas a minha presença na sua vida te basta. Aleluia. Assim como você, a presença do Senhor basta na sua vida. Aleluia. Entende? Nós precisamos entender que não podemos viver sem o Senhor. Nós precisamos entender que quanto mais nós dependemos do Senhor e mais o buscamos, mais as coisas vão ser transformadas e conquistadas em nossa vida. Posso ouvir um amém? Amém. Fique de pé onde você está. Eu espero que você tome posse disso que foi falado aqui hoje. Toda a cidade, todo o estado de São Paulo está ouvindo essa palavra aqui, para que os irmãos não entrem mais no jejum de qualquer maneira, mas que sejam exitosos e saibam que a tribulação só faz parte da nossa carreira. A pedra só está na frente para você subir nela e chegar no lugar mais alto. Amém. Não é para te parar, não. Amém. Sobe na pedra. A Bíblia não diz que o diabo está debaixo dos nossos pés. Se as tribulações foram feitas por eles e criada por ele, diabo, para nos destruir, eu quero te falar que a tribulação também está debaixo dos nossos pés. Aleluia. Toda frustração, toda tristeza está debaixo dos nossos pés. E nós vamos pisar e vamos subir a cada dia mais. E aquele degrau que nós vamos subir, aquela, sabe, a espiral que nós vamos estar subindo, vai ter lá no finalzinho dele, mas nós vamos poder chegar e dizer igual Paulo: completei a minha carreira, guardei a minha fé. Nós vamos poder chegar e falar igual Jesus. Glória a Deus. Ele subiu, ele subiu, ele subiu todo o estado. Aí chegou lá em cima, ele disse: está consumado. Glória a Deus. Hoje nós estamos subindo. Nenhum de nós ainda podemos dizer isso. Mas eu quero falar para você. Nesse dia está sendo liberada essa disposição. Nesse dia está sendo liberada essa disposição no nosso jejum. Para a gente chegar lá no final dessa espiral e declarar assim como eles declararam. Você pode dizer amém? Eu quero que você ore agora por esse irmão que está do seu lado. E declare para ele, declare sobre a vida dele assim: você vai desfrutar do melhor jejum da sua vida. Abra o seu coração para o que Deus tem para fazer nesses dias. Olha para o irmão que está do seu lado agora. Não fique ninguém sozinho. Aleluia. Aleluia. Estenda as mãos assim como quem recebe. Pai de amor, essa é a sua igreja. Eu libero sobre esses irmãos aqui agora, no nome poderoso de Deus, a sabedoria, o discernimento para vencer toda e qualquer tribulação. Eu quero repreender agora todo o desânimo, toda a fraqueza, todo o cansaço, toda a palavra contrária, e declarar sobre a vida desses irmãos que eles irão desfrutar do melhor jejum de suas vidas, em nome de Jesus. Só os que creem digam amém. Aleluia. Aleluia. Amém. Nós estamos terminando. Nosso irmão vai estar lá atrás entregando os panfletos para vocês. Amém?
Deus abençoe a todos, que tenham uma semana cheia.